Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo de número 21. Marcos, capítulo de número 15, lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, penúltimo capítulo, capítulo 15, e o versículo 21. Nós vamos ler apenas o verso 21. Marcos 15, 21. Todos encontraram? Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Vou ler mais uma vez. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Eles, os soldados romanos. Vamos fazer uma oração, queridos. Agradecer a Deus por esse momento especial que é podermos ouvir sua voz. Deus maravilhoso, Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque podemos estar reunidos na tua casa. Hoje queremos, Deus, mais uma vez pedir que a unção do teu Espírito, a bênção do teu Espírito, possa tocar a nossa vida, tocar a nossa alma, que essa palavra possa ser, Deus, a tua espada, o teu martelo, possam ser abertos agora os olhos espirituais e também os ouvidos, as escamas caiam e tua palavra, Senhor, possa penetrar no nosso coração e cair numa terra boa, para que haja transformação e tua palavra prospere e alcance o fim para o qual ela foi designada. Vem sobre nós com o teu Espírito, porque sem o teu Espírito Santo, esta reunião não passa de uma reunião religiosa. E não é o que queremos, o que desejamos, o que oramos, o que buscamos, é que o teu Espírito nos transforme, que o teu Espírito nos toque. No nome de Jesus, amém. Amém. Esse texto que nós lemos já faz parte dos acontecimentos dos últimos dias. Esse, na verdade, do último dia de Jesus. Nós estamos falando da crucificação. Nós estamos falando de Jesus após 3 julgamentos nesse texto. Depois de ser julgado 3 vezes por 3 pessoas diferentes, Jesus agora escolheu o imperador, os governadores, que ele fosse levado pelas ruas de Jerusalém, no meio da festa da Páscoa, conduzido pela rua, depois de ter sofrido muito, apanhado muito. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pela via dolorosa, que Jesus foi levado pelas ruas de Jerusalém, todo o povo gritando. A Páscoa era uma festa muito importante para os judeus. Jesus morreu na sexta-feira santa, a sexta-feira da Páscoa, e nós lemos na Bíblia que durante essa época, a semana da Páscoa, milhares de pessoas viajavam para Jerusalém só para participar da Páscoa, só para participar desse momento que era o momento da celebração, da espiritualidade do povo judeu. E naquela Páscoa, Jerusalém estava borbulhando, a cidade estava fervendo, porque estava acontecendo o julgamento de Jesus, o que se chamava Rei dos Judeus. Estava acontecendo o julgamento daquele que estava proclamando as verdades de Deus, e a Bíblia diz que a cidade estava um burburinho só. E o texto que nós lemos se refere a um homem que também estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. O nome dele é Simão, e a Bíblia o identifica como de um lugar chamado Cirene. E diz que ele era pai de 2 pessoas, 2 homens, 2 filhos homens. Alexandre e Rufo eram os seus filhos. E o que eu quero pregar hoje é sobre este Simão de Cirene. Cirene era um lugar na África. É uma cidade no território africano. Portanto, esse homem viajou mais de 1.200 quilômetros para ir para Jerusalém e poder participar daquela festa da Páscoa. E quando ele estava em Jerusalém, por ser um momento em que se juntavam pessoas
de muitos lugares, vinham de lugares distantes, apareciam também muitas oportunidades para o trabalho indireto, para o trabalho esporádico. E a Bíblia fala que esse homem chamado Simão estava chegando do trabalho, ele estava chegando do campo, quando ele é surpreendido por um alvoroço. Diz a palavra de Deus que Jesus estava carregando a sua cruz, e ele deveria ir até o Gólgota. Ele deveria chegar até o Monte da Caveira, para ali Jesus ser crucificado. Mas no meio do caminho, Jesus não aguenta levar mais a cruz. A palavra de Deus fala que Jesus já tinha apanhado, já tinham colocado uma coroa de espinhos sobre ele já tinha sofrido vários ataques, várias humilhações, eram horas de humilhação, e agora Jesus ainda era obrigado a carregar a cruz, porque dizia a lei que um condenado devia carregar a sua própria cruz até o lugar da crucificação. Então Jesus vai levando a sua cruz pelo meio das ruas, passando pelo meio do povo, e o povo gritando, e o povo falando, e muita gente chorando, e de repente Jesus já sem forças, ele não podia mais carregar a cruz. Diz a Bíblia que os soldados romanos então começam a procurar um homem no meio do caminho. E no meio do caminho tinham o Simão. O Simão é o típico homem que caiu de gaiato na história. Não sabia nem o que estava acontecendo em Jerusalém, não sabia o que se estava passando ali. Simplesmente ele está chegando do trabalho, quando para em Jerusalém, vê aquele movimento, e o Simão faz aquilo que muitos de nós fazemos. Você já viu quando você está dirigindo e tem um acidente na pista, na outra pista? O que acontece? Todo o trânsito da sua pista para. Por quê? Todo mundo quer ir bem devagarzinho para dar uma sapiada no que está acontecendo. Todo mundo quer ver o que aconteceu. Bateu, machucou, morreu, foi grave, não foi grave. Todo mundo quer ver o que está acontecendo. Simão estava parando ali, olhando o que será esse movimento, por que tanta gente, o que esse povo está olhando. E quando ele começa a olhar, um soldado grita: ei, você! Ele começa a olhar para o lado, não, você mesmo. É você mesmo, pode pegar e vai ajudar a levar a cruz do Nazareno. Pegue a cruz dele, você vai levar. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Acabei de chegar do trabalho, por que você está me envolvendo nessa? Eu não tenho nada a ver, não sei o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que o soldado pega Simão e o coloca para carregar a cruz de Jesus. E ele leva a cruz de Jesus até o monte onde Jesus é crucificado, e passa horas, talvez 3, 4 horas, caminhando com a cruz de Cristo até o monte lá em cima, até Jesus ser crucificado. Esse texto reserva para nós lições preciosas, há palavras preciosas de Deus para nós hoje aqui, queridos. Como eu disse, Simão era da África, e ele é identificado na Bíblia, e eu vou ler alguns textos daqui a pouco com você, como negro. Então, só a título de informação, o homem que carregou a cruz de Jesus, que ajudou Jesus a levar a cruz, era um negro. Foi um negro que pegou a cruz de Jesus, que o ajudou, sem nenhum preconceito, mas como nós amamos e temos todos os nossos amigos aqui, e amamos, quanto mais negros tiver na igreja, melhor. Eu amo isso, né? E eu tenho muitos amigos assim. Então o soldado olhou e disse: você, negão, é você que vai levar a cruz de Jesus. Venha para cá, meu filho. É você que vai carregar. Botaram ele para carregar a cruz de Jesus. E naquele dia, você leu esse texto comigo, aparece aí algum discípulo de Jesus? Tinha algum discípulo para carregar a cruz? E o Pedro, que tinha prometido irrestrita fidelidade a Jesus, onde é que estava? Onde que estava João? Onde é que estava Tiago? Onde é que estava Mateus? Onde é que estavam os discípulos? Não tinham nenhum deles. Um homem teve que ser pego no meio da multidão, no meio do povão. Pegaram o Simão negro. É você que vai levar a cruz de Jesus. Porque os que deviam estar ali não estavam. E aqui me surge uma primeira coisa que eu quero pensar desse texto e dizer para você, é que a obra de Deus
crente em Jesus, irmão servo de Deus, você que serve a Deus há anos, há centenas, dezenas, milhares de anos, se é que tem alguém aqui assim, se você serve a Deus há tantos anos, deixa eu te dar uma notícia que pensamos desse texto. A obra de Deus nunca para. A obra de Deus nunca para. A cruz não foi um acidente, a cruz não aconteceu porque Deus perdeu o controle, a cruz era uma agenda, a cruz estava na agenda do céu e na agenda de Jesus. Jesus veio para morrer na cruz, só que enquanto ele ia para a cruz, faltou alguém para pegar e levar a cruz para ele até o Calvário. Então, a Bíblia diz que logo pegaram um homem, sabe por quê, irmão? A obra de Deus nunca para, porque ela não depende de nós. Há pessoas que acham, se eu não pregar mais nessa igreja não acontece nada. Se eu não contribuir não acontece nada mais. Eu quero ver quando eu for embora. Eu quero ver quando eu parar de cantar. Eu quero ver se eu não tocar mais. Querido, Simão não estava aqui, o Pedro. João não estava aqui. Tiago não estava aqui. Os principais dos apóstolos não estavam aqui. Mas Deus levantou Simão, o negro, para levar a cruz dele. Sabe por quê? Porque a obra de Deus nunca para e nunca vai parar, meu irmão. Não depende de mim, não depende de você. É por isso que tem gente que acha assim, hoje eu vou ver quem vai pregar, dependendo de quem for pregar, eu não vou no culto. Irmão, se não for eu, se não for outro pastor, Deus vai usar outro e outro, que a obra de Deus não para, o que Deus tem para fazer nunca para, nunca se esgota, nunca termina. Aliás, irmão, Paulo morreu, Pedro também, Tiago também, João também, mas o Espírito Santo de Deus continua operando na vida da igreja. A obra de Deus não para, independente de nós. Deus faz a sua obra apesar de nós, aleluia. Isso é maravilhoso. Se eu sair desse ministério tudo acaba, irmão, não faça isso não, porque é capaz de você ver o negócio florescer mais. Porque a obra de Deus não para, a palavra de Deus não para. E esse texto reserva lições extraordinárias para nós hoje. Esse único verso do Simão, o negro, que carregou a cruz, que tinha viajado mais de 1.200 quilômetros para chegar até Jerusalém, tinha trabalhado aquele dia e está de gaiato em Jerusalém, vou dar uma passeada, turismo, vou para uma celebração, pegam ele para colocar nos ombros dele a cruz de Jesus, reservam para nós lições interessantíssimas, que eu quero dividi-las com você essa noite, que eu quero compartilhar com você nessa noite, de ser que são muito importantes para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, para a nossa compreensão de Deus. A primeira lição que aparece aqui nesse texto, que salta aos nossos olhos, é que Deus tem um propósito por trás de cada situação que está acontecendo na nossa vida. Deus tem um propósito por trás dessa situação que você está enfrentando. Olhe só, meu querido, Simão estava passeando, achando que não tinha nada a ver com aquele acontecimento. Ele estava de gaiato, um homem caído, ensanguentado, se arrastando pelo chão, não aguentava mais o peso da cruz. A Bíblia diz que Jesus estava ferido, humilhado, escangalhado, completamente sem forças. E Simão estava passeando, achando que ele estava ali de gaiato. Ele era o laranja da história, não tenho nada a ver com isso, só ouvindo o povo. E Deus de repente diz, é você, meu filho, é você agora que eu vou usar para levar a cruz de Cristo, é com você que eu quero fazer uma obra hoje. Sabe o que é isso, irmão? Deus tem um propósito por trás de cada situação da nossa vida. Aquele dia era para ser um dia comum, mas foi o pior dia na vida de Simão. E hoje nós vamos aprender lições do pior dia na vida de um homem. O pior dia na vida desse homem nos reserva lições impressionantes. Você acha que está vindo à igreja,
Não, eu estou indo à igreja, estou começando a ouvir a voz de Deus, eu estou indo devagarzinho, às vezes eu vou, às vezes não vou, às vezes eu vou só na ceia, eu estou mais ou menos com Deus, mas é bom, uma religião é boa, esse negócio é bom. Ei, deixa eu te informar, Deus é que está atraindo você. Há um propósito de Deus na tua vida, há um propósito de Deus na tua história. Você não está vindo aqui passear, você não veio no cinema. É Deus que tem uma obra na tua vida, é Deus que tem uma vida melhor para a tua família, é Deus que tem libertação para você, é Deus que tem nova vida para você. Assim como pegaram nas mangas de Simão e disseram: é você, meu filho. Não, não tem nada, é você. Deus tem um propósito por trás de cada situação da nossa vida. Você acha que é por acaso? Tem gente que vai na igreja, é obra do acaso, é uma circunstância, estamos indo lá. Tem gente que fala assim: eu estou indo lá na igreja, vamos ver o que vai dar. Meu irmão, o que vai dar é que Deus está chamando você. O que vai dar é que Deus tem um propósito na tua vida. O que vai dar é que você está vindo no lugar certo, na hora certa. Simão, acontece com ele aquilo que a gente vê acontecer com muitas pessoas. E nós dizemos assim: coitado, estava no lugar errado, na hora errada. O que esse homem tinha que estar lá? Exatamente na hora que Jesus estava passando. Por que não virou uma esquina antes? Por que não desviou o caminho? Por que não mudou a rota? Não, ele estava ali, naquele dia, naquela hora, exatamente naquele momento que havia um projeto de Deus, um propósito de Deus, um plano de Deus para alcançar a vida dele, da sua família, que nós vamos ler daqui a pouco na Bíblia, que a história da família desse homem inteira foi transformada por causa desse dia. Você está no lugar certo, na hora certa. Esse é o momento de Deus na tua vida. É o momento que Deus quer operar na tua casa, na tua família, onde os propósitos dele começam a se revelar a você. Amém, querido? Por trás de toda a situação da tua vida, há um propósito de Deus. De todas elas. Sabe outra coisa que eu vejo que acontece aqui, que aparece nesse texto? Tem pessoas que só vêm para Deus, só se entregam a Cristo, só começam a buscar a Deus, se for sob pressão. Aquele velho ditado: quem não vem pelo amor, como diz um amigo meu, isso aí não está na Bíblia, mas podia estar, porque é bem verdade, né? Simão é o típico homem que foi ganho pela força. A Bíblia diz que os soldados o constrangeram, o agarraram, o pegaram no meio do povo e disseram: você é que vai levar a cruz do Jesus. Ele tipifica aquela pessoa que só vem para Deus, meu irmão, quando a coisa aperta. Só vem para Deus no acidente, na dor, na enfermidade. É aquela pessoa que acha que está na terra de passeio, que acha que está na terra a turismo. Você está achando que você está a turismo nessa terra? Está achando que você está passeando na face da terra? Não, você está aqui para conhecer a Deus, amar a Deus, ter uma experiência com Deus, se relacionar com Deus. E esse homem é o típico homem que foi agarrado, obrigado a carregar a cruz. Os soldados não disseram: quem quer levar a cruz de Jesus, levanta a mão. Quem se dispõe para levar a cruz do Messias? Cadê os discípulos? Eu quero alguém para levar a cruz dele. Não foi assim que aconteceu. Eles agarraram o homem, eles forçaram o homem, eles obrigaram aquele homem: é você que vai levar a cruz. Ei, meu filho, você que me escuta, ei, quem sabe você que é filho de crente há tantos anos, que seu pai é cristão, sua mãe é cristã, e você não se decide. Tem gente que só vem para Deus se for constrangido, levado por uma situação, por uma dor, por uma luta, por uma ferida, por um fracasso, por um problema. Venha para Deus por amor, querido. Se entregue a Ele agora mesmo. Volte para o caminho dEle agora mesmo. Não deixe chegar o tempo em que Deus vai te agarrar. Porque se tem um negócio que eu vejo que Deus está trabalhando na nossa vida,
é que os tempos estão se findando. E meu irmão, está acontecendo o que Deus fez com Jacó. Jacó ficou 20 anos perambulando, fugindo do irmão, fugindo da família, fugindo de Deus, até que quando ele está chegando para ter um encontro com o irmão, Deus marca um encontro com ele antes. Ele acha que vai encontrar o irmão e Deus o encontra antes. E ele tem uma noite de luta com Deus, ele tem uma noite de batalha com Deus. E sabe o que Deus foi dizer para ele? Jacó, você está andando por aí 20 anos, você está fugindo há 20 anos, mas eu tenho uma obra na tua vida. E a Bíblia diz que Deus toca na vida dele, ele fica manco, mas é salvo, volta para Deus, porque Deus não desistiu da vida dele. Ei querido, me ouça, ei minha filha, me ouça essa noite. O Senhor não desistiu da tua vida, Ele não abre mão da tua vida. Você é dele, você é filho dele, você é filha dele. Ele tem uma obra na tua vida, mas tem gente que só vem se for constrangida. Não tem jeito. Tem pessoas que insistem em andar meio aqui, meio lá. Elas não se decidem, elas não decidem por Deus, elas não tomam a decisão. Esse homem foi forçado a isso. Você vai carregar a cruz de Jesus. Mas há outro ensinamento precioso aqui, que aparece nesse texto. É o terceiro. E sabe qual é? Ele tem a ver, e é muito importante, com o nosso chamado, como pessoa, como gente, como humanos na terra. Ele tem a ver com a razão pela qual você e eu existimos. Ele tem a ver o porquê que nós estamos aqui. Eu não sei se você já fez essa pergunta a Deus. Por que você está aqui? Qual a razão de você estar vivendo nessa terra? Qual foi a razão de você nascer nessa família, nessa casa, nessa cidade, com esse povo? Qual é a razão de você estar vivendo aqui, meu filho? Não sei se você se perguntou isso, mas a vida, essa biografia tão pequena de Simão, nos mostra uma coisa. Antes mesmo dele se converter, Deus lhe ensinou uma coisa, que nós fomos chamados para abençoar e sermos doadores. Você foi chamado para ser um abençoador. O que Simão nos ensina é que a igreja não foi chamada às vezes para receber, somente para receber as bênçãos de Deus. Você não é crente para ser detentor das bênçãos de Deus. Jesus fala em Marcos capítulo 10, verso 45, que nós viemos ao mundo para dar e servir. A Bíblia fala que Simão levou a carga, suportou o peso, ele levou a cruz que era de Jesus, ele foi um instrumento de bênção, ele doou tempo, ele doou força, ele doou seu ânimo, ele doou sua vida para levar a cruz do Filho de Deus. O que a Bíblia está nos ensinando é que nós temos um chamado. É que você, meu irmão, não foi chamado para ser um crente passageiro, para só desfrutar. O que a Bíblia está ensinando é que você foi chamado para levar o peso, levar a carga, para suportar irmãos, ajudar pessoas. Há um chamado para você, e não é o chamado de você ficar sentado num banco de igreja, é o chamado para você ser bênção na vida de outras pessoas. É o chamado para você deixar Deus te usar. O grande doador, Jesus Cristo, já entregou tudo. Então eu não posso reter mais nada, nem sustento, nem alegria, nem responsabilidade, nem abundância, nem a vida plena. Ele deu tudo. E a história de Simão me ensina uma coisa. Nós somos chamados para abençoar pessoas. Você foi chamado para, com o que você fala, com o que você faz, abençoar pessoas. Você foi chamado para doar as pessoas. Você foi chamado para abençoar o reino de Deus. Sabe por que Deus te salvou? Para você ser instrumento dele. Sabe por que Deus tem te abençoado? Para você poder abençoar pessoas. Nosso maior exemplo é Jesus. E Jesus dá muito mais do que retém. Jesus divide muito mais do que acumula. Eu acho
extraordinário isso. Só que ao mesmo tempo eu percebo que às vezes os cristãos, nós vamos nos acomodando de tal maneira, que eu estou até achando que daqui um pouco, como está na moda as manifestações pelas ruas da cidade, eu não sou contra, eu estou achando que daqui a pouco elas vão invadir as igrejas também. Daqui a pouco eu estou achando que vai ter crente invadindo a igreja no dia do culto com cartazes. Deus, está faltando isso. Deus, cadê aquela bênção que eu ainda não recebi? Pastor, o que está acontecendo que ainda não veio aquela bênção? E vai ter daqui a pouco manifestação na porta do céu também. Por que que Deus não está mandando? Por que que Deus não está me abençoando? Ei, querido, escute isso. O propósito de Deus na tua vida é que você seja uma bênção. Você não é um crente turista. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui assistir um culto. Você não é um telespectador. A história de Simão me ensina. Eu fui chamado para abençoar. Mas nós vamos nos acostumando com esse negócio de igreja. Eu só quero para mim, eu quero para mim. E tem um autor que escreveu algo extraordinário. Ele diz que a verdadeira medida de um homem, da vida de uma pessoa, não está na sua duração, mas sim na sua doação. Nós não medimos uma vida de uma pessoa por causa da duração, tantos anos, tantas décadas, mas pelo quanto ela doou, o quanto ela deu. A Bíblia está nos falando, e fala, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você não precisa deixar de pensar na sua família, na sua vida. Ah, pastor, eu tenho muita necessidade, eu tenho muito problema. Deus é abençoador demais, meu irmão. E Ele te dá a capacidade para você abençoar, cuidar da tua casa, dos seus, mas abençoar outras pessoas. Há um chamado para o povo de Deus, que é o chamado de ser doador, de se envolver na obra de Deus. Esse homem nos ensina, ele foi o instrumento para abençoar Jesus. Jesus não tinha mais forças para levar a cruz. E sabe algo que é extraordinário? Nós não conseguimos medir o que acontece quando nós nos dispomos nas mãos de Deus para abençoar pessoas. Você não vai conseguir mensurar, porque Deus nos surpreende. Nós estamos aqui hoje por causa da vida de um homem, por causa da vida de um casal. A Bíblia diz que nós estamos aqui hoje, nesta igreja, nesse templo, por causa da vida de Abraão e Sara, porque diz que ele é o pai da fé. E Abraão nos gerou na fé, sabe por quê? Porque ele ouviu o chamado de Deus. Se você ler Gênesis capítulo 12, os versículos de 1 a 3, você vai ver Deus dizendo assim para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, você vai crescer muito na terra, mas você vai ter que ser uma bênção. Seja você uma bênção, seja você um instrumento de Deus. Abraão nem imaginava que milhares de anos depois, milhões de pessoas se reuniriam por causa da fé dele. Simão não imaginava o que era aquele momento que quando se abençoa alguém, quando se abençoa uma criança, quando se abençoa o homem, quando você abençoa uma mulher, seu vizinho, você não consegue mensurar, imaginar a dimensão do que Deus pode fazer por causa desse seu ato. O que eu quero lhe dizer é que esse homem levou a cruz de Cristo, mas eu e você podemos fazer muito menos. Você pode, meu irmão, dar suporte a alguém, orar por alguém, ajudar alguém, ancorar alguém. Você pode ser aquele que vai mudar a história de uma pessoa, de uma criança. Quando nos dispomos a ser doadores e abençoadores para Deus, nós não imaginamos o que Deus pode fazer na nossa vida e na vida daqueles de quem nós estamos ajudando. Escute isso que eu vou lhe falar. Você não consegue imaginar qual é o poder de Deus
quando uma criança recebe a palavra aqui na igreja. Nós olhamos e muitas pessoas desprezam isso. Mas eu não sei, mas pode estar aqui o próximo prefeito de Sorocaba. Um que vai chegar a ser. Pode estar aqui um governador, que vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pode ser que entre os nossos jovens, esses que às vezes precisam de uma palavra, de uma oração, está um pastor que vai marcar uma geração, está um missionário que vai mudar a vida de milhares de pessoas, que nós não conseguimos mensurar o que Deus é capaz de fazer. Quando alguém se levanta, por isso eu quero dizer para você, querido, seja um voluntário, doe seu tempo, doe sua energia, doe seus dons, seja um voluntário em alguma ONG, em alguma entidade, abençoe algum lugar, vá a hospitais, vá a creches, deixa Deus usar você. Porque tem gente que acha que só é instrumento de bênção se eu canto no louvor. O negócio é cantar no louvor. Quero cantar no louvor. E meu irmão, você já imaginou você alcançar uma criança? Daqui um tempo, ele vai ser um missionário que vai levar a palavra às nações. Você falar a um jovem, você cuidar de uma família, você cuidar de um homem, você pode contribuir, você pode levar a tua empresa a contribuir, você pode se envolver, você pode usar o seu tempo, a sua aposentadoria, para servir a Deus, abençoar pessoas. O que eu estou querendo dizer a vocês é que essa palavra, a história de Simão, desperta algo em nós. Nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos brincando de religião, nós não estamos indo à igreja para nos sentirmos melhor. Deus trouxe você aqui porque Ele quer fazer de você um instrumento de bênção, porque há algo na tua vida que Ele pode usar, e você vai ser tão usado que não tem como imaginar como Deus é capaz de fazer essa obra na sua vida. E na vida de alguém que Ele pode usar. Olha que coisa impressionante, que nós lemos um versículo na Bíblia solto assim, e achamos que a história é uma história qualquer. Mas eu vou lhe dizer, olha o que aconteceu com a família e a vida desse homem. Abra sua Bíblia comigo, por favor, meu querido. No livro de Atos, no capítulo 13, e no versículo 1, por favor. Deixa Deus te usar. Atos capítulo 13, versículo 1. Olha o que está escrito. Essa foi, Atos 13, 1. Era a principal igreja do Novo Testamento. Era a igreja da onde saiu o apóstolo Paulo. Na igreja de Antioquia, havia profetas e... O que havia na igreja de Antioquia, irmãos? Profetas e mestres. E aí vem a lista do nome deles. Barnabé. Depois vem um tal de... O que está escrito aí na sua Bíblia? Simeão ou Simão é a mesma coisa, chamado Níger. Aí depois ele diz Lúcio de Cirene, Manaém, o tetrarca e Saulo, o apóstolo Paulo, estava aqui. Você percebeu o nome do Simão, também chamado Níger? Sabe o que significa Níger? Níger significa negro. É negro em grego. Sabe quem é esse homem que está aqui na igreja primitiva? Sabe quem é ele, irmão? O negro que carregou a cruz de Jesus. Sabe quem colocou a mão sobre o apóstolo Paulo, mandando ele como missionário? O Níger. O negro que levou a cruz de Jesus. Você quer ver o que aconteceu na vida dele? Vá um pouquinho mais para frente na sua Bíblia. Abre em Romanos capítulo 16. E o versículo de número 13. Olha que coisa impressionante. Romanos capítulo 16 e versículo de número 13. O que está escrito na sua Bíblia em Romanos 16, 13? Saúdem quem? Rufo. E quem mais? A sua mãe, não é?
Saúdem a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido o que para mim? Mãe também. Quem que está escrevendo isso? O apóstolo Paulo. Você se lembra o texto que nós lemos em Marcos capítulo 16? Em capítulo 15? No meio da multidão, pegaram um homem chamado Simão, pai de Alexandre e... Quem é esse aqui então? Quem é esse Rufo aqui? É o filho do Simão. E o que Paulo está dizendo da mãe dele? A mãe dele tem sido o que para mim? Mãe também. Olha a história desse homem, querido. O homem que achou que aquele dia não ia dar em nada, aquele só seria o pior dia da sua vida, ele depois do trabalho foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Ele estava na igreja primitiva, era um dos principais líderes da igreja, já era um pastor, já era um mestre, já era um profeta, e agora a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, cumprimentem o meu irmão Rufo, que é o filho do Simão, que carregou a cruz de Cristo, e a mãe dele, que ela tem sido uma mãe para mim. Sabe o que é isso, meu irmão? Você não pode medir o que Deus faz quando nós nos dispomos. Ele achou que ia ser um dia qualquer. Você pode achar que é só uma aulinha, é só uma ajudinha, é só uma ofertinha, mas Deus multiplica em milhares de vezes aquilo que nós fazemos quando nos dispomos na sua presença. Deus quer usar você. A história desse homem nos mostra, toda a família de Simão se converteu, seus filhos foram bênção na igreja, ele deixou um legado na igreja de Roma, sua família foi líder na igreja. O homem ia voltar para casa e dizer para a esposa, minha filha, você não sabe o que fizeram comigo. Eu acabei de voltar do trabalho, arrumei aquele bico, quis ganhar um dinheirinho extra, mas eu cheguei, o bicho estava pegando lá em Jerusalém, me cataram no meio da multidão, fizeram levar uma cruz pesada de um nazareno, que eu não sei o que ele tinha feito, mas eu sei que o povo xingava, eu sei que ele estava todo ensanguentado, esse seria o testemunho dele, mas meu irmão, esse homem ficou 2, 3, 4 horas com Jesus, carregando a cruz de Cristo, e Jesus ao lado dele, a vida dele foi mudada, a história dele foi mudada, ele chega em casa, ele tem uma palavra para a sua família, para os seus filhos. Deus muda a história dele, porque quando nós nos dispomos para Deus, não dá para calcular o que Deus pode fazer através da tua vida. Você faz algo que você acha, isso aqui não é nada, isso aqui não serve de nada. Deixa eu te dizer, irmão, não dá para mensurar o que Deus transforma quando nós fazemos algo para Ele. Esses dias eu estava pregando em São Paulo, e eu fui pregar num encontro de igrejas, tinha pessoas de várias igrejas, e eu terminei de pregar, e estava lá na frente, veio um rapaz muito alto, e me deu um abraço, e começou a chorar, e chorava compulsivamente, e eu fiquei sem entender nada, um moço, e o menino chorava, aí ele parou um tempo, olhou para mim e disse assim, pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse, meu filho, me perdoe, mas eu não lembro não. Primeiro que eu sou muito ruim de fisionomia, eu não consigo me lembrar de você. E são muitas pessoas, me desculpa, eu não consigo me lembrar de você. Ele falou, pastor, o senhor se lembra quando vocês tinham um projeto lá no Jardim Pantanal, lá no meio do nada em São Paulo, que nós tínhamos um projeto, no meio de um lugar que não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, e viviam 33 mil pessoas num lugar, nossa igreja implantou uma igreja lá, fizemos um trabalho lindo lá. Ele falou assim, pois é, pastor, eu estou aqui hoje, porque eu vim tocar nessa igreja, porque quando vocês fizeram o projeto lá, eu já estava nas drogas, já cometia pequenos delitos, já era mula para os traficantes, e agora eu vim aqui dizer para o Senhor, que eu entreguei minha vida a Jesus, eu estou na igreja, e hoje eu vim aqui louvar, porque minha banda está tocando aqui. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós nos dispomos só para sermos abençoadores, você acha que é algo pequeno, mas a tua influência vai lá na frente. O que Deus faz, olha só, esse homem achou, eu só vou levar a cruz dele, é só isso, tá bom demais.
Mas não, ele levou a cruz, sua família foi transformada, ele virou um instrumento, ele virou um profeta, ele virou um mestre. Deus pegou aquele homem negro, usou ele poderosamente na vida da igreja. O que eu estou querendo despertar em você, a minha oração hoje, é que o Espírito Santo gere em você uma insônia santa, um incômodo santo, para lhe dizer: você não está aqui por acaso. Deus quer usar a tua história, tua vida, tuas mãos, tua palavra, teus dons. Você é chamado para ser abençoador, querido. É que nós vamos nos acostumando com a igreja. Eu acho que eu só vou na igreja para participar do culto. Querido, tem alguém que você pode abençoar, a começar na tua casa, a começar com os seus. Esse homem começou com os seus. Eu fui há 2 meses atrás visitar o meu pastor, o homem que foi o meu pastor. E eu fui lá com o pastor Paulo, porque foi o pastor dele também. E nós fomos lá visitá-lo porque ele tinha perdido a sua esposa. Ele está agora com 95 anos. Pastor Pedro. E a esposa dele estava com quase 100 quando partiu para o Senhor agora. Há poucos meses atrás. E eu fui lá visitá-lo, e quando a gente vai na casa dele, a gente perde um dia inteiro. Ou melhor, a gente ganha um dia inteiro. Porque a gente fica ouvindo o que ele tem para dizer. E ele tem uma memória, um coração de pastor impressionante. Porque eu chego lá, aí começa a conversa: oi, pastor Pedro, como o senhor está? Tudo bem? Daí ele começa: como é que está a Adriana? Aí eu falo: como é que está a Adriana? Aí ele vai para a segunda: como é que está a Rebeca? Aí eu falo: como é que está a Rebeca? Aí ele vai para a terceira: como é que está a Esther? Aí eu falo: como é que está a Esther? Aí ele vai para o pastor Paulo: como é que está a Mona? Aí ele fala: como é que está a Mona? Aí ele vai para a próxima: como é que está a Giovana? Aí ele fala, e assim vai. E ele me disse uma frase nessa última vez que eu estava com ele que é impressionante. Isso ficou no meu coração, está até hoje borbulhando na minha vida. Aí ele perguntou: como é que está a igreja? Aí nós contamos as bênçãos da igreja, o que Deus está fazendo, como Deus fez crescer. Ele parou, ficou quietinho, ficou pensando. E ele disse assim: pastor Eduardo, a nossa influência vai mais longe do que nós podemos imaginar. E eu fiquei guardando isso no meu coração, e comecei a olhar a história dele, e tem pelo menos 10 pastores que ele discipulou. Um está numa nação, outro em outra, eu estou aqui, o pastor Paulo está aqui, tem pastor para todo canto, que todos eles passaram por ele. Ele não chegou em Sorocaba, mas a influência dele chegou. Ele não chegou em Israel, nunca pisou lá, mas a influência dele chegou. Ele nunca chegou na África, mas a influência dele chegou, porque tem um pastor que passou por ele que está lá. Ele nunca chegou em alguns lugares em São Paulo, mas a influência dele chegou, porque tem homens que passaram por ele. Sabe o que eu estou querendo lhe dizer, querido? Esse homem, por exemplo, vou dar só um exemplo para você. Ele cuidou de 4 gerações, eu não vou dar nem meu exemplo, da família do pastor Paulo. Ele ganhou para Jesus, batizou o avô do pastor Paulo, os pais, o avô, a avó, os pais, os filhos, os netos. 4 gerações. Foi pastor da mesma igreja por 35 anos. E a influência dele está chegando no mundo todo. Você não pode nem imaginar, irmão. Mas você abençoa uma criança e a tua influência vai chegar no Congresso, vai chegar nos tribunais, vai chegar nos hospitais, vai chegar nas igrejas, vai chegar nas nações, porque Deus te chamou para ser uma bênção. A Bíblia nos fala de pessoas, meu irmão, que deixaram saudades, que foram abençoadoras, foram doadores, deixaram um legado, mas a Bíblia também fala de gente que não deixou nem saudade nenhuma.